Bom dia, CDD 05. É um prazer novamente estar com vocês aqui nessa manhã de sábado, né? Exatamente aí às 10 horas e 7 minutos. Hoje nós iremos falar sobre uns assuntos bem legais, bem importantes aí para a vivência de vocês como cuidadoras e também, né, até levar para o lado pessoal, né, algumas coisas que vamos ver hoje, não só para a profissão, mas também para vocês, né? É, Estávamos aqui aguardando mais pessoas entrarem, né? Mas já entrou o suficiente. Quem for entrando, quem for chegando, eu vou permitindo entrar, mas aí a gente já vai começar a nossa aula de hoje, tá? Já vão se organizando aí, pegando material. Quem gosta de utilizar fone de ouvido já pode pegar, né? E aí vamos começar o nosso assunto de hoje, falando sobre depressão. Então, quem tiver com o material aí e quiser já abrir no capítulo 11, deixa eu ver aqui, tem alguém falando aqui no grupo. Então, vocês podem abrir aí no capítulo 11, página 52 do material de vocês, certo? Tá todo mundo conseguindo ver o slide em casa? Deixa eu colocar aqui de novo. Tô vendo só a senhora. Estão conseguindo ver o slide? Tô vendo só Eu não você, o estou slide não. vendo, eu não estou vendo. Tá, só um minuto. Também não. Tá, então deixa eu ver aqui. Peraí. Só um minutinho, que eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E agora? Ainda não. Agora deu certo pra mim. Deu certo? Todo mundo Deu certo aqui. Pronto, então tá Deu ótimo. certo, professora. Maravilha, maravilhas. Gente, hoje nós estamos Mas pra na... café, pra acordar. Hoje nós estamos na metade do livro de vocês já, né? Nós estamos no capítulo 11 e aí falta pouquíssima coisa pra gente finalizá-lo, né? Então é muito importante a presença de vocês aqui conosco nesses últimas aulas que a gente vai ter aí para chegar ao dia da nossa avaliação, né? Então, o livro é o livro de Saúde e Seus Cuidados, capítulo 11, página 52. Então, quem tiver com material quiser abrir e acompanhar, já está aí, né, as informações. Nós iremos falar sobre depressão, né, que é um assunto aí super importante que a gente sempre tem que... sempre que a gente tiver a oportunidade de discutir um pouco mais sobre esse assunto, será sempre bem-vindo, né? Porque a gente sabe que é algo que se fala muito, mas se entende pouco. E aí a gente vai dar uma discutida aí sobre esse assunto, certo? Semana passada, o que é que vocês lembram que a gente viu semana passada? Alguém poderia dizer? Falamos um pouco sobre a diabetes, né? Dos dois tipos. Sim. É uma doença bem complicada, né? Qual é a diferença de dos dois tipos? Alguém poderia dizer? A diferença dos dois tipos, deixa eu dar uma lembrada aqui. Só um minutinho. Alguém mais queria falar alguma coisa, por enquanto que Matos tá olhando ali? Um tipo de diabetes, ele não produz a insulina. Exato. E eu acho que o outro, o organismo resiste, né? Isso, acontece uma resistência, exatamente, Débora. A tipo 1 e a tipo 2, né? E sobre a hipertensão? O que foi que a gente viu sobre a hipertensão? Alguém lembra? E A aí? hipertensão, ela atinge ela aumenta os batimentos do coração, ele faz um batimento diferente, né? No ser humano. Paciente. Por isso que isso é ele pode causar um acidente vascular cerebral, né? Que é a famosa AVC. Pode. E outras doenças. Pode. Essa que é o risco da hipertensão que a gente aprendeu um pouco, né? O que mais? Alguém mais tem alguma coisa pra falar, pra acrescentar, pra tirar dúvidas? Alguma coisa do tipo? Não? Gente, Professora, Oh, professor, eu já aprendi, mas eu aprendi já tá com uns 4 anos atrás, sobre essa parte da hipertensão.
Antes, quando eu aprendi, era 120 por 10, né? Por 100. Ela era normal. Hoje já foi alterada essa forma de identificar uma pressão, né? Arterial alta. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Eu até expliquei para vocês que existe Só para ter essa a média, dúvida. existe a média que a literatura traz, que 120 por 80, que no caso 12 por 8, para quem não é hipertenso, é uma média normal para a maioria das pessoas. Então, 120 por 80 é considerado uma média normal para a maioria das pessoas que não têm diabetes, ou que não têm hipertensão, perdão. Porém, para as pessoas que são hipertensas, hoje em dia, 140 por 90 já é considerado aí um valor normal para as pessoas que são hipertensas. Então, Isso aí que a minha dúvida era essa, porque eu confundi a numeração. sim, ok. Mas deu certo. Ok. Obrigado. Nada. Gente, então a gente viu aí sobre a diabetes, né? A gente viu que a diabetes, ela é uma síndrome metabólica. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar. A gente falou sobre a diferença dos dois tipos de diabetes, né? Como a Débora citou. Nós falamos aí sobre a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2, né? Bom dia. Bom dia. E aí a gente viu que a diabetes tipo 1 é quando o organismo não produz a insulina, né? E aí a gente também viu que a tipo 2 é quando o seu organismo começa a desenvolver uma resistência à ativação desse hormônio. Então a gente conheceu um pouco aí sobre a diferença, conhecemos a diferença da hipoglicemia para hiper, e também falamos sobre a hipertensão arterial, né? A gente viu aí o quanto é importante manter os níveis de sal, né? E também outros fatores como estresse, tabagismo, alcoolismo, para manter aí uma saúde tranquila, para não vir desenvolver a hipertensão ou até mesmo, né, quem já é hipertenso manter-se equilibrado para não vir desenvolver doenças secundárias, né, doenças que podem ser estimuladas pela questão da hipertensão irregulada, né? E aí hoje nós iremos aprender sobre o que é depressão, né? O que é a depressão, como é que esses pacientes se sentem, e também o que é transtorno bipolar, né? Qual é a diferença da depressão para o transtorno bipolar? O que é que o transtorno bipolar faz com o indivíduo, né? O que é que esse paciente que tem esse transtorno, como é que ele se comporta, qual é a melhor forma da gente conviver com esses pacientes, principalmente vocês, cuidadores, né? Que passam muito tempo com eles. Então a gente vai discutir aí um papo bem legal sobre esses dois assuntos. E também, mais à frente, nós iremos trabalhar sobre o cuidar do doente no domicílio, né? Que será o próximo capítulo que a gente vai ver quando finalizar esse daqui, ok? Então, iniciando aqui a nossa aula, eu queria perguntar a vocês o que é que vocês sabem sobre depressão e sobre transtorno bipolar. Na opinião de vocês, o que é a depressão e o que é o transtorno bipolar? E aí? Na minha opinião, se eu estiver errado, o transtorno bipolar, ele é quando, pronto, no caso eu tô bem agora, conversando com vocês aqui, de boa, e daqui a pouco eu me fecho, fico sério, fico com cara de irritado, vou ignoro cara, tudo que falam. Eu acho que é essa parte aí que é o transtorno bipolar, né? E mais aí? opções. Eu tenho uma irmã que é professora. Sim, Francisca, você já tem alguém na família que tem o transtorno bipolar ou depressão? Do bipolar. E aí, como é o comportamento dela? Do jeito que Madison disse, do mesmo jeito. Menina tá ótima. Daqui a um segundo, qualquer coisa, se estapora, se irrita. Menina, só a graça. Ela faz acompanhamento psiquiátrico, toma medicação? Nenhum dos dois, porque não assume que tem. Mas a família já buscou ajuda?
Não, mulher, porque ela é lúcida e sã, né? Ela não vai porque não quer. Não, mas não é assim, né? Porque a gente sabe que o transtorno bipolar vem da questão da psiquiatria. E às vezes a pessoa precisa de ajuda. E essa ajuda muitas vezes tem que trabalhar aí junto com o familiar, né? Para ir buscar soluções para um problema. Principalmente quando isso interfere na qualidade de vida, na socialização com outras pessoas e entre outros detalhes. Não é porque, mas ela entende. Às vezes nem entende, porque faz parte da própria personalidade da patologia. Então, às vezes, o paciente, ele necessita sim, né, de uma pessoa que diga, você precisa ir no psiquiatra, você precisa marcar uma consulta e fazer um acompanhamento, porque dependendo da situação, o paciente necessita até de medicações. Então, há necessidade sim, que exista, se for, no caso, se for realmente um bipolar, porque pra gente só dizer que a pessoa é bipolar, não é realmente diagnosticado, não é uma coisa que a gente tem ali o diagnóstico, porque qualquer uma pessoa pode ter comportamentos diferenciados pela sua própria personalidade, não por ser transtorno bipolar, né? O transtorno bipolar, ele precisa ser diagnosticado, independentemente do nível, porque a gente sabe que tem níveis aí de transtorno bipolar, tem pessoas que é bem mais leve, como também tem alguns transtornos que se torna bem mais se agrava um pouco mais, mas todos eles precisam sim de diagnóstico psiquiátrico, independentemente de como seja esse paciente, certo? Então a família é responsável em ajudar essa pessoa a procurar essa ajuda aí de um psiquiatra, de uma assistência médica, independentemente de como seja essa paciente, ok? Sejam para entender como é difícil a compreensão de doenças psiquiátricas. Vocês têm noção o quanto ainda a gente deve falar sobre esse assunto, o quanto as pessoas ainda temem por essa situação, por achar que não faz porque não quer, por causa disso e aquilo. Vocês têm noção o quanto isso ainda é grave na nossa sociedade? Isso, professora. Eu tenho um exemplo por mim mesmo, entendeu? Sim. Eu tive uma época na parte da depressão. Eu tive um pouco de depressão. Sim. E eu não aceitava isso. Eu não aceitava. Mas eu queria me isolar, eu queria ficar só, não queria comer, não queria nada. Queria só ficar dentro do quarto e pronto. Nem trabalhar eu iria. Aí chegam uns amigos, né? Amigos de verdade, né? Chegou pra mim, começou a conversar comigo, começou a dizer que eu tinha que procurar um médico. Aí foi onde eu fui e hoje eu superei tudo isso. Entendeu? Sim. Então, isso aí, no caso de depressão, a gente tem que ter bastante cuidado nessa parte. A gente realmente nunca tem que pegar a doença. Mas a gente tem que procurar ajuda. Com certeza, Matos. Aí você foi para o médico direitinho? Fui. Eu fui ao médico, tudo, eu conversei com o psiquiatra, tudo direitinho. Aí passou um monte de medicamentos pra mim. Aí eu disse, eu não vou ser fraco, eu não vou ficar dependendo de medicação. Sim. Aí eu peguei a receita, eu fui, comprei a medicação, só que eu não tomei. Aí foi a partir desse momento que eu não quis tomar nenhuma medicação e fui superar sem medicação, entendeu? Sim, mas entendi. O médico já foi uma ajuda bastante, né? Com certeza. E isso é importante, né? Essa busca, essa assistência. Porque a gente sabe que muitas das tragédias que acontecem é porque as pessoas não acreditavam, achavam que não era necessário, né? Que a pessoa tá querendo aparecer. E não é, minha gente, não é, né? As pessoas dão indícios que estão sofrendo por alguma coisa, independentemente do que seja. E a gente precisa ajudar. E também não é vergonha dizer que tá com essa doença, não é vergonha. Com certeza. De forma alguma. Para ter coisas piores na frente, não é verdade? Isso. Erione, você quer falar alguma coisa? Oi. Sim, como devemos agir quando a pessoa não aceita que precisa de ajuda? No caso do bipolar. Como devemos agir? Eu vou chegar até lá na fase do bipolar, mas eu posso adiantar, Erione. Existem várias formas, né? A gente não pode forçar, porque a gente só força quando o paciente surta. Um surto psicótico, aí a gente tem que ligar para SAMU, né? Para vir toda uma assistência. Mas é conversação. Precisa ter aí, né, um diálogo e tentar ajudar essa pessoa. Mas não é com agressividade, não é com ignorância, não é achando que é irrelevante. Não,
não. É tentando se colocar no lugar do próximo e chegando na dor daquela pessoa, né? Então, ai, mas você tá doido, você precisa ir, você... Não é dessa forma que a gente vai chegar àquele ponto. A gente precisa... Quem convive com essas pessoas sabe como chegar até aquela pessoa, sabe como ter um macete de falar, né? Porque cada um tem um jeito diferente. Então a gente precisa usar essas afinidades para chegar até essa pessoa e dizer, ó, eu marquei um médico para você e você precisa ir porque é uma ajuda. Não quer dizer que isso vai lhe prejudicar, ao contrário. Eu estou tentando trazer a solução desses problemas que a gente está diagnosticando, que a gente está vendo em você agora, né? Então, é uma boa conversa, mas não é com briga. Porque o que acontece muito nos familiares é as discussões, em achar que por a pessoa ser da família, você pode agir de qualquer jeito, né? Assim, falando bruscamente. E aí o jeito da gente se importar, o jeito da gente querer ajudar, às vezes prejudica ainda mais. Então a gente tem que saber como chegar até lá. E pedir ajuda. Professora, eu sei que aquela pessoa não é normal o comportamento daquela pessoa. O que é que eu posso fazer? A UBS. Você pode ir lá na UBS, tentar falar com o assistente social e de lá ela vai tomar algumas providências que é de extrema importância para essa pessoa, né? Mas ele tem resistência de ir, mas você pode ir até aquela assistência e tentar levar aquela assistência até aquela pessoa, né? Para ver se consegue. É usar várias vias, Erione. Existem várias formas de a gente tentar trabalhar com esse paciente, certo? Ok. Débora, você quer falar alguma coisa? Não. A gente só não pode, Erione, de forma alguma, desistir daquela pessoa. Não podemos. Por mais que o comportamento dele não seja do agrado da gente, né? Mas a gente não pode desistir daquela pessoa de forma alguma, certo? Essa pessoa que eu comentei, no caso, é o meu filho mais velho. Sim. Eu já tentei levá-lo ao psicólogo, né? Já era um bom começo, mas ele não aceita de jeito nenhum. Ele diz assim, você tá achando que eu tô ficando doido, é? Eu não sou doido, não. Aí eu levo na brincadeira e digo, não, a gente vai ao psicólogo conversar para evitar que a gente fique doido um dia. Exatamente. Converso muito com ele, mas ele é muito fechado. Ele é um menino muito calado, muito fechado. É difícil até da gente descobrir algo que se passa com ele. É bem complicado. Eu entendo como é. Eu consigo entender essa sua preocupação e essa sua aflição, porque eu convivo com pessoas também dessa forma. Desse jeito também na minha família. Eu sei que não é fácil, mas a gente não pode desistir dessa pessoa, de jeito nenhum. A gente tem que buscar várias formas, né? Conversar, nem que seja aí entra a questão da fé, né? Nem que seja pela oração, mas a gente precisa estar tentando cada vez mais levar essa pessoa para um caminho certo, que seja para uma consulta, que seja para uma sessão, seja para o que for, mas a gente não pode desistir. Não quer, então pronto, não vai, não vou atrás não. Não podemos ser dessa forma, certo? Maria Silvana, você ia falar alguma coisa? Sim, professora. Não, eu ia falar um pouco assim sobre a depressão, sabe? Porque, na verdade, depressão é muito triste para a pessoa falar, né? Só sabe quem passa, né? Eu já passei por essa fase, é muito ruim, assim, se você não tiver ajuda do seu familiar, dos seus parentes, você não consegue sair dela, sabe? Exatamente. Eu passei e não desejo para ninguém que passe, porque é uma situação muito difícil, muito complicada. Para sair, você tem que ter força, tem que ter coragem, porque se não tiver ajuda do seu familiar, você não sai. E sozinha você não chega longe, não é, Silvana? Você com suas próprias pernas, você não consegue chegar longe, né? Não caminha para lugar nenhum. E tem que ter ajuda médica, porque é muito complicado mesmo. Só quem sabe é quem passa. É verdade. Eu passei, mas graças a meu Deus, eu tive toda a ajuda da minha família, do meu familiar, do meu esposo, me dediquei a fazer coisas que eu gosto. Sim. Pronto, hoje eu trabalho com decorações, estou até com uma camisa que eu acabei de chegar. Foi onde eu me curei, fui trabalhando, fazendo as coisas que eu gosto. Trabalho com decoração de festa, faço lembrança, lancheira. Então, é muito bom você fazer o que você gosta, você interte a sua mente. Sim, porque mente vazia não
Não é de Deus. Eu vou até falar sobre esse ponto que você falou aí, sobre essa questão de buscar alternativas de usar como terapias, né? Eu vou falar disso mais à frente também, mas é um ponto bem interessante que você tocou, sim, né, Silvana, sobre essa questão a gente vai falar mais à frente. Então é isso, meu povo. Deixa eu começar aqui. Eu gosto muito quando vocês falam, porque a gente consegue ter uma dinâmica muito boa, uma conversação muito boa, e o assunto ele rende bastante e a gente consegue compartilhar muita coisa legal aí, né? Então, eu trouxe aqui umas informações para vocês que tem no material que diz o seguinte: mais de 19% da população mundial sofre com depressão. É uma porcentagem muito alta, minha gente. E o pior de tudo é que essa porcentagem ela tá aumentando a cada dia, né? Cada dia nós sabemos que a depressão ou os outros transtornos mentais que é desenvolvido, eles estão sendo as doenças do século, as doenças mais desenvolvidas aí ultimamente, né? Tanto que existe até documentários que falam sobre esse aumento de casos de doenças psiquiátricas. E aí a gente precisa ter um olhar diferenciado, né? Eu vou trazer muito isso para vocês, a gente usar a empatia, da gente se colocar no lugar do próximo, da gente não desistir do ser humano, independentemente de como seja aquela pessoa. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, agora em 2020, aliás, o ano passado, 2020, a depressão ela passa a ser a segunda causa de morte mundialmente por doença. Então, nós sabemos que cada vez mais esse índice aumenta, né? E a gente precisa ter muito cuidado aí quando a gente fala de depressão, que depressão não é frescura, não é falta do que fazer, não é falta de Deus, não é... Gente, vai bem além do que a gente possa imaginar, né? Então, tem um slide aqui que eu sempre gosto de trazer para vocês, porque são questões que muitas pessoas fazem um para os outros, que é o seguinte... tem pessoas que têm a mania de dizer assim: mas fulano, você tem tudo. Por que você tá triste, mulher? Porque você tá com depressão, você tem uma família maravilhosa, você tem dinheiro, você tem uma casa linda, né? Por exemplo. E as pessoas têm que entender que a depressão, ela não é pelo que você tem, né? Mas é pelo que você sente. Às vezes você tem tudo e tá sentindo um vazio, né? E tremendo no seu coração. Você tem uma família linda, você tá com saúde, né? Assim, entre aspas. Você tem um emprego dos sonhos. E você sente aquele vazio lá dentro, né? Aquela tristeza profunda, aquela incapacidade, aquela autoestima baixíssima. Então, tudo isso pode fazer com que você venha desenvolver uma depressão, né? Então, a depressão não é pelo que você tem ou deixa de ter, mas é pelo que você sente, é o quanto aquilo vale pra você, né? Então, eu costumo dizer que a depressão, ela não tem causa específica. Então, por exemplo, a causa da depressão é porque separou-se do marido, é a questão amorosa, efetiva, né? Não, a causa da depressão é por causa da falta do emprego. Gente, a causa da depressão não existe, né? Porque cada um sabe o peso de algo na sua vida. Então, por exemplo, eu não posso questionar a Maria Silvana, né? Por exemplo, Silvana tá triste, tá deprimida, porque ela perdeu um ente querido, um exemplo, né? Ela perdeu um ente querido e esse ente querido, pela essa perda, ela começou a se sentir muito triste e começou a se envolver com esse sentimento e quando ela menos esperou, ela estava com depressão. Pode acontecer, né? Aí muitas pessoas podem dizer, mas Silvana... a vida é isso, né? A gente nasce, cresce e morre. Em qualquer momento, qualquer pessoa pode vir a morrer e a gente tem que levar a vida. Mas a gente não sabe o peso daquela situação na vida de Silvana, né? Então, isso a gente tem que colocar na nossa mente. Então, por exemplo, talvez... Débora, se ela ficar desempregada, ela consegue tirar de letra o momento do desemprego. Ela pode fazer coisas para vender, né? Ela pode pegar uma faxina, cuidar de uma pessoa, fazer vários bicos,
né? E aí ela consegue se virar muito bem desempregada. Já tem pessoas que quando fica desempregada, fica desesperada, né? E pode ser um pivô da depressão, né? A pessoa fica desesperada, fica com medo, porque tem filhos para dar de comer, porque não tem ninguém para ajudar. Então, existe várias formas de pesar a dor de alguém. Aliás, de não sabermos pesar a dor de ninguém, porque a gente não sabe o quanto aquilo pesa na sua vida. Então, por exemplo, para Reginalda, o desemprego pode ser o fim, mas para Débora não. A gente tem como medir essa dor de uma para outra? Não temos como medir. Então eu costumo dizer que a depressão ela é quase essa situação. É algo inexplicado e incapaz de ser medido, né, ou de ser comparado à dor do outro. Então eu não posso comparar a dor de Maricélia com a dor de Regina, de forma alguma, porque a gente não sabe a importância da dor de Regina e da importância daquilo na vida de Maricélia. Então as pessoas julgam muito a depressão por causa disso, porque nós sabemos que várias doenças, como por exemplo diabetes, hipertensão, né, que a gente viu semana passada, são doenças que eu faço um exame e ele traz lá o diagnóstico, né? Eu tiro um sangue, eu verifico com um aparelho e eu sei lá, tem lá dizendo, você está com diabetes, você está com depressão, ou com a hipertensão. Só que a depressão não é assim. Não tem um aparelho, né? Não tem um exame que eu entre numa máquina e saia lá o laudo dizendo, tá aqui, você está com depressão. Porque a depressão é o que você sente, é o que você vai falar para as pessoas, né? E aí a gente precisa se atentar justamente nesse detalhe. A forma que a gente vai dizer para as pessoas. Porque às vezes a depressão ela dá sinais, como o Madison disse, né? Madison fez. Ele não dizia para ninguém que estava com depressão e talvez até ele não soubesse o que era depressão, mas o corpo dele, as atitudes dele estavam demonstrando que ele estava deprimido, né? Então a gente precisa ter esse olhar, essa visão de como a gente pode ajudar e como a gente pode identificar uma pessoa depressiva e principalmente nunca julgar. Não é porque você não tá vendo, eu não consigo ver a dor daquela pessoa, eu vou julgar que ela não esteja com depressão. Não é assim que a banda toca, né? E aí a gente sabe que existem várias outras situações que a gente precisa se atentar quando a gente fala de depressão. Então, a depressão... Professora, Oi! só uma coisinha para me dizer a senhora do negócio da depressão, antes que eu esqueça. Sim, pode dizer. Quando eu tive a minha filha, eu não pude voltar a trabalhar, né? Sim. Aí fiquei em casa. Mas, menina, passei uma semana, eu chorava de noite, porque eu sabia que não tinha como voltar a trabalhar. Sim. Mas eu chorava bastante, porque eu não queria deixar ela só e não tinha como eu ir trabalhar, né? Sim. Eu não tinha ninguém para ficar. Mas eu fiquei muito depressiva. Sem o trabalho, sem o emprego. Isso após você ter ganhado neném, né? Eu fiquei 4 meses em casa, né? Sim. Aí quando se aproximou dos 4 meses da semana, que eu tive que ir lá dizer que não podia mais ir, né? Todo aquele processo. Eu cheguei em casa, desmoronou a minha vida. Exatamente. Assim, eu chorava, eu olhava para ela, que eu só tenho uma filha, só tenho ela, hoje ela tem 5 anos. Sim. Eu olhava para ela e dizia assim, ficava imaginando, não tenho com quem deixar, meu Deus, mas eu vou ficar sem seu trabalho, sem meu dinheiro. Porque a pessoa, quando é acostumada a trabalhar, Sim. que fica sem o trabalho, assim, que eu nunca tinha ficado, né? Sim. Aí não me via assim, muito aperreada. Mas eu pedi assim, tanto a Deus, eu pedi a Deus tanto assim para me iluminar, sabe, assim, me dar uma luz. Sim. Aí pronto, foi passando, aquela depressão foi passando. Eu sei que eu passei uma semana de doente mesmo, doente, de chorando toda hora. Até meu esposo disse assim, que não precisava disso, que ficou conversando, né, falando, assim, toda aquela assistência e tudo. Mas aí depois, assim, para cuidar dela, da minha filha, eu fui, assim, tudo eu botei em cima dela e aquela coisa foi passando e passou. Sim. Quando ela completou 1 ano, ela foi para a creche, passou, até hoje estuda o dia todo, e eu voltei a trabalhar, graças a Deus. Sim. Mas foi muito ruim, viu? Horrível. Então você é um exemplo, né, do que eu tinha citado anteriormente, mesmo sem saber o quanto as coisas é importante e a gente não pode subjugar aquela dor de ninguém, né? As pessoas gostam muito de apontar o dedo.
Ai, Maricélia, mas você tá assim, mulher, pelo amor de Deus. Melhor, e fulano tá numa situação pior, né? Tem gente aí pior do que você e não tá assim. Sim, mas você sabe o quanto aquilo pesa na vida de Maricélia? Não sabe, né? Se eu pegasse todos vocês e beliscassem todos vocês na mesma força, no mesmo local, então eu ia passar no braço de cada um e desse um beliscão com a mesma força. Cada um de vocês ia me responder de uma forma diferente. Tinha gente dizer, professora, eu nem senti. Já tinha gente dizer, professora, doeu. Professora, doeu muito, né? Por quê? Porque a forma de cada um sentir é diferente. E a gente não consegue medir. Maricélia, Professora, mês passado eu perdi um amigo por causa da depressão. Sim. Ele se suicidou. Acontece. Amigo de trabalho. Ele apresentava sinais de depressão, ele tentou se cortar e tudo. Aí ele ligou para mim, eu dei muito conselho, meu esposo falou com ele. Aí ele desistiu. Quando foi depois, ele fez. Nesse dia ele não ligou para mim para pedir minha ajuda. Para você ver, é muito importante isso que a senhora está trazendo hoje para a gente. Chega, eu fico um pouco emocionada de falar desse caso. A gente precisa ter muita sensibilidade com pessoas, né? Porque a gente não sabe o que aquela pessoa sente. A dor da depressão, minha gente, esse vazio que essa pessoa sente, né, que esse indivíduo sente, eles relatam que a dor é tão forte, é uma coisa tão difícil de ser entendida, que eles preferem se cortar, sentir uma dor física. Eles se cortam não é para aparecer, né? A pessoa se corta muitas vezes porque eles preferem sentir uma dor física de um corte, eles preferem sentir a dor de um corte sangrando do que a dor que ele tá sentindo lá no peito, para vocês terem noção do quanto isso é forte, né? Então imagine só uma pessoa dizendo, eu prefiro me cortar para sentir essa dor desse corte do que sentir o que eu estou sentindo lá dentro, né? Então é algo muito forte, é algo que a gente precisa ter muita sensibilidade, né? E a gente saber como conversar com essas pessoas. Eu costumo dizer que palavras têm muito poder, né? Da mesma forma que a gente tem o poder de erguer uma pessoa, de fazer aquela pessoa se sentir bem e ficar bem, dependendo da forma que a gente se posicionar e que a gente falar, né, a gente pode levar aquela pessoa para o buraco, né? Então a gente tem que ter muito cuidado da forma que a gente convive com as pessoas e que a gente tenta aí lidar com a situação, porque não é fácil, né? Nós sabemos que quando a gente tá estressados, quando nós estamos tristes, quando a gente tá passando por algum momento difícil, o nosso corpo, ele começa a demonstrar isso, porque existe toda uma modificação funcional do nosso sistema, né? Então, existem vários fatores que vai sendo modificado. Então, quando eu permito aí que a tristeza se instale e eu começo a dar muita importância para aquilo, porque existe muita questão de você dar importância para aquilo também, né? Quanto mais você querer viver aquilo, mais aquilo vai tomando de conta de você. E aí a gente sabe que os hormônios da felicidade, do prazer, do relaxamento, eles vão diminuindo cada vez mais. E os hormônios ruins, né, do estresse, da chateação, da tristeza, vai aumentando. E isso vai tomando de conta do seu corpo, né? Então a mente, ela começa a ter dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte e suicídio. Gente, quando alguém tem um pensamento de suicídio, a gente tem que se importar 10 vezes mais, né? Porque quando ele pensa em cometer um suicídio, é porque ele tá no limite dele, no limite, né? E a gente tem que falar de suicídio para as pessoas. Mas, professora, a pessoa já tá com depressão, eu vou falar de morte? Sim, eu preciso falar. Por quê? Porque eu preciso demonstrar para aquela pessoa que o suicídio não é a resolução do seu problema. Não é. Então, se eu vou cometer o suicídio para resolver aquilo que eu tô sentindo, você tem que explicar para aquela pessoa que ela só vai partir dessa para outra, né? Mas
o problema vai continuar lá. Então, por que a gente não pode ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema, né? Professor, e como é que eu vou ajudar essas pessoas? Existem várias formas, minha gente. Então, por exemplo, existe, dependendo da situação que aquela pessoa está dizendo porque está deprimida, né? Existe como forma de a gente ajudar. Por exemplo, a Francisca tá triste porque tá desempregada. Será que a gente não pode arrumar um emprego para Francisca, né? Ai, professora, existem causas que a gente não consegue ajudar, como, por exemplo, a morte de alguém. Eu não consigo trazer a pessoa de volta. Exatamente, a gente não consegue. Mas a gente consegue trabalhar com outras vias. Existem aí medicamentos, né? Existem profissionais qualificados para trabalhar com essas pessoas. Então, o psiquiatra acabou-se o tempo que psiquiatra era médico pra doido, né? Que as pessoas tinham esse ditado popular. Não, só vai pra um psiquiatra quem é doido. Gente, não é assim. Não é assim. Então a gente precisa acabar com essas ditaduras de antigamente, que as pessoas falavam muito isso. E a gente tem que falar que hoje em dia todo ser humano, se colocar a pensar, sabe o quanto é necessário ter a vivência aí com um psicólogo, né? Fazer sessões com um psicólogo, né? É extremamente importante para até mesmo a nossa saúde mental. Às vezes você não tá sentindo nada, mas o seu corpo, ele emite informações que você precisa, e a gente precisa se atentar a esses sinais que o corpo dá, né? Então, psicólogo e psiquiatra não é só para doido, é para qualquer ser humano que esteja se sentindo aí, né, com a necessidade de conversar com alguém sem ser julgado. Às vezes você quer conversar com alguém, falar uma coisa que aquela pessoa não venha te julgar, não venha te dizer, mulher, tu tá passando por isso, por causa disso? Não, pelo amor de Deus, melhore, né? Então, quando a gente vai para uma terapia, a gente não vai ser julgada pelo que a gente tá sentindo, pelo que a gente tá pensando. Ao contrário, esse profissional vai fazer-nos enxergar algo que nem a gente conseguiria enxergar sozinha, né? E vai mostrar, muitas vezes, soluções de problemas que era tão simples, né? Bicho que a gente faz na nossa cabeça, que a gente consegue resolver assim, no estralar de dedos. Então, o nosso comportamento, ele também muda. Perda de interesse em atividades que antes era prazerosa, né? E aquela pessoa já não tem mais vontade de fazer. Isso é um do ponto que a gente tem que se atentar bastante. Matos deu esse exemplo aí, né? Inquietação, irritabilidade, isolamento. Às vezes acontece da pessoa se isolar, mas também existe casos que o paciente ele não se isola, né? Tem pessoas, por exemplo, que quantos famosos passaram aí na internet que tava com a família comemorando, rindo, e quando chegou em casa cometeu suicídio, né? Porque às vezes nem mesmo as pessoas demonstram tão bem que está com depressão, né? E a gente tem que ter a sensibilidade e a conexão de identificar essas situações. Sentimentos, tristeza, culpa, vazio, pessimismo, ansiedade, desesperança é o que mais consome esses pacientes. Então, esse sentimento aí está dentro desses pacientes, assim, com muita facilidade, né? Então, uma pessoa que vive sentindo um vazio, uma culpa, uma tristeza, né? Vivendo com ansiedade, convivendo com o futuro, tentando fazer de tudo para o futuro, sendo que está esquecendo de viver o seu presente. Então, mexe muito com o psicológico da pessoa, né? E o corpo começa a ter insônia, ou até mesmo sono em excesso, né? As pessoas começam a dormir mais, falta de energia, fadiga, falta de disposição, minha gente. A pessoa não tem ânimo nem para se levantar da cama. Alterações de apetite, aí pode entrar tanto a perda de peso como também o ganho de peso, né? Tem pessoas que descontam na alimentação, né? E às vezes começam a ganhar muito peso por problemas psicológicos, ou vice-versa, tem pessoas que perdem peso por estar passando por problemas psicológicos, certo? Tá dando pra entender? Tá dando pra acompanhar direitinho aí? Sim? Sim, ok. Ingrid, Oi, Débora. é porque assim, olha, a depressão, ela se apresenta de várias formas, né? Sim. E nem todo mundo vai apresentar os mesmos sintomas. Exatamente, Débora. Né? Isso. Porque às vezes tem ali, eles estipulam ali, porque depressão é assim, assim, assado, a pessoa faz assim, assim, assado. Mas nem todo o organismo vai reagir da mesma forma. Exatamente, né? Débora.
E assim, uma coisa que eu aprendi por experiência própria, por ter fases depressivas na minha vida, eu acho assim que eu melhorei muito, eu aprendi muito lendo sobre o assunto. Sim, sim. É bem Sabe? comum. Ler muito, sabe? Ler sobre ansiedade, ler sobre tristeza, ler sobre depressão, Buscar sabe? informação, né, Débora? Isso, buscar informação, sabe? E uma coisa que me ajudou muito para curar a ansiedade, não curar, né? Porque a ansiedade, ela persiste, né? Ela é persistente. Mas o artesanato me ajudou muito, Olha aí. sabe? A É, preencher, assim, aquele vazio, aquela coisa que tu não sabe explicar o que tu tem, tu não sabe se é angústia, sim. se é tristeza, se... Tu não sabe dizer o que é. Mas verdade. o artesanato me ajudou muito. E me ajuda até hoje. Débora, é um escape, né? É um escape. Então, é uma forma de você ocupar aquele tempo ocioso que você está vivenciando. A sua vivência do artesanato entrou muito parecido com o de Silvana, né? Em trabalhar com questões de fashion. É ocupar aquele tempo. Gente, eu ouvi muito isso das pessoas antigas, né? Das pessoas mais velhas. Que cabeça vazia, oficina para o inimigo, né? Então a gente precisa ocupar esse tempo ocioso que tá dentro da gente, né? Ai, professora, mas eu não consigo ser produtiva. Busque fazer coisas que você gosta, né? Que vai despertar. Não adianta você fazer coisas que a gente tá falando aqui. Débora tá dizendo que ama fazer o artesanato. Tô até com o seu artesanato aqui, Débora. Preso nas minhas pautas, né? Então, assim, não é que você tem que seguir a mão que todo mundo tá fazendo, mas você precisa fazer aquilo que você gosta. Então, por exemplo, tem pessoas que vai pro esporte, né? Eu comecei a gostar do esporte depois da depressão. Eu me vi sendo mais feliz depois que eu me dediquei 100% ao esporte. Já tem pessoas que, por exemplo, vai para outras vias, vai ser voluntária, trabalhar como voluntária. Gente, é ocupar aquele tempo que está ocioso ali, que está vazio, né? E que a gente precisa preencher com algo que seja de relevância para a sua vida, né? Então isso é bem importante, Débora. Sua colocação foi bem legal. E outra coisa também, Ingrid, que tem gente que tem preconceito, né? Tem, muito. Não, assim, não tô falando nem do preconceito contra a pessoa, né, que tem, mas a própria pessoa, às vezes, tem a depressão e ela tem vergonha, ela não quer dizer que tem, né? Porque ela considera que a pessoa que tem depressão é louca, é descontrolada, é uma doença, é não sei o quê, e aí deixa, às vezes, de conversar com alguém, deixa de procurar uma ajuda profissional porque tem o preconceito. Exatamente, acontece muito. Até a sua autoaceitação, né? De você dizer, peraí, eu realmente tô precisando de ajuda. Isso existe uma dificuldade até de você entender do próprio indivíduo que tá passando por aquilo, entender que ele precisa de um auxílio, de uma ajuda. É verdade, é bem complicado. Alguém mais? Eu acho que Regina queria falar alguma coisa, que ela liberou o áudio dela, mas aí eu acho que ela precisou atender. Quero. Ok, quando você estiver disponível, você libera e fala, tá? Que ela liberou aqui, eu vi. Quando ela voltar, ela fala o que é que ela queria falar. Gente, então assim, é muito delicado falar sobre esse assunto e rende muita coisa. Eu gosto muito de falar porque a gente rende muita coisa, né? E a gente sabe Oi. Professora, eu tive uma depressão pós-parto quando eu tive minha menina. Sim. Só que a minha era assim, era só medicamentos e a crise de choro. Sim. Mas é horrível, viu? Francisca... Eu não queria ir trabalhar. Francisca Raimundo, existe uma porcentagem altíssima de depressão pós-parto em mulheres. Uma porcentagem altíssima, porque existe muita alteração hormonal após a mulher ganhar o neném, né? A gente sabe que a gestação toda existe uma modificação, mas após ganhar neném, existe uma alteração de níveis altíssimos de hormônio, e aí provoca bastante depressões pós-parto. Acontece com bastante frequência. É muito triste, mas acontece com bastante frequência. É horrível, viu? É triste. Bem complicado. Deixa eu voltar aqui, quando vocês quiserem falar, é só ligarem aí o áudio que eu tô aqui disponível para ouvir vocês.
Deixa eu colocar aqui. O diagnóstico, né? Professora, como é que eu sei como é que eu vou ter o diagnóstico? A gente conhece, quem é da área da saúde, vocês que já têm um conhecimento base aí, né? Vocês sabem que a gente consegue identificar com facilidade. Porém, não é que, eu acho que fulana tá. Esse achismo, ele precisa ser comprovadamente por um especialista, né? E aí, esse especialista aí entra a função do médico, psiquiatra. Então, o diagnóstico deve ser feito por ele, né? O tratamento também feito por ele, né? E aí, muitas vezes, quando o paciente tem pensamento suicida, esse paciente ele tem que entrar automaticamente, rapidamente, quer dizer, né, no tratamento medicamentoso. Porque quando ele tem um pensamento suicida, ele já está extremamente com níveis elevadíssimos. E a gente precisa ter um controle maior aí. Então, amparo psicológico dos familiares, dos amigos, dos cuidadores. Utilização de medicamentos é importante dependendo do nível da depressão desse paciente. Como eu falei pra vocês, quando tem pensamentos suicidas, gente, isso é muito interessante, porque às vezes o paciente ele vai para uma sessão da terapia, né, com o psicólogo, e o paciente, às vezes ele percebe que ele tem pensamento suicida, mas quando ele começa a fazer a terapia, o terapeuta ele consegue identificar e ele já encaminha, não vai dar só para ficar na terapia, porque percebeu algo, né, aí com esse paciente. Então isso é muito importante, ter esses dois acompanhamentos, não só pelo psicólogo, mas também ter um amparo aí do psiquiatra, certo? Utilização de medicamento, como eu falei, atendimento psicoterapêutico é muito bem-vindo para esses pacientes. Então, como é que a gente pode ajudar? Quais são as melhores atitudes para conviver com esses pacientes que estão aí no tratamento de depressão? Então, estimular a prática de atividade física é muito importante também, né? Porque quando a gente estimula uma pessoa a praticar atividade física, automaticamente ela vai diminuir os níveis de hormônio ruim e vai aumentar os hormônios bons no corpo e começa a desenvolver toda uma modificação dentro do próprio organismo do paciente. Conscientizar e evitar o consumo de álcool e de drogas. Incentivar a socializar em diversos grupos. Hoje existem aí vários grupos de autoajuda. Na internet mesmo existem esses grupos. Às vezes você não precisa mais nem sair de casa. Você pode conviver, participar de reuniões, né, via online, que vai trazer várias pessoas com vários exemplos. Isso é bem interessante. Porque às vezes o paciente ele se sente, meu Deus, eu sou a única que sinto isso, será que eu sou a única que sou assim? E quando você divide sua dor com outras pessoas, né, aí se torna um fardo até um pouco mais leve. E aí você percebe, eu não sou a pessoa diferente da minha família, eu não sou quem só passa por isso, e a gente consegue ter uma vivência aí bem interessante com esses pacientes. Então, disponibilizar para ouvi-lo. Gente, esse ponto aí é muito, 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 muito importante. Só que o disponibilizar para você ouvir não é o ouvir e você ficar questionando aquele paciente ou julgando. É você ouvir, né? E às vezes apenas ouvir. Não precisa você às vezes falar nada. Às vezes só você ouvir aquele paciente já é o suficiente. Porque como eu falei para vocês anteriormente, as palavras têm muito poder. E quando a gente desnospreza a dor do próximo, ou a gente diminui o que aquela pessoa está sentindo, é pior, minha gente. É como se estivesse fazendo uma facada no peito. Então a gente precisa saber, muitas vezes, ouvir sem julgar, sem dizer, mas Regina, por que mulher isso? Não tem impressão disso, não. Você tem isso, você tem aquilo. Mulher, seja não precisamos usar essas palavras de comparação, de achar que é besteira. Isso é frescura, isso é falta do que fazer. Não é assim que a banda toca. A gente precisa se colocar no lugar do próximo. E, caramba, será que eu queria ser tratada dessa forma? Né? Será se realmente era necessário agir desse jeito? Então, a gente usar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro sem questionar nada, nenhuma atitude, né? Apenas se colocar no lugar do outro e sentir, né, como você queria ser cuidado naquele momento. Então, ouvir é muito importante. A gente parar, escutar, e às vezes não precisa nem você falar. Porque quando você fala, você às vezes atrapalha mais do que se você tivesse só escutado, certo? Regina quer falar alguma coisa? Acho que ela não voltou ainda. Então deixa eu continuar aqui, que ela tá com o áudio dela ligado.
Então, ajudar a criar estratégias para simplificar aí, né, a vida daquela pessoa. Então, tá triste, aquela pessoa tá muito triste, muito abatida porque tá desempregada. Por que a gente não pode conseguir um emprego para aquela pessoa? Por que a gente não pode incentivar aquela pessoa a empreender alguma coisa, né? Fazer doce, fazer bolo, fazer alguma coisa para empreender o dinheiro e ela ter o retorno daquilo financeiramente. Então a gente pode ajudar as pessoas de alguma forma, né, tentando aí simplificar e não complicar ainda mais a vida daquelas pessoas. Fazer uma caixa para se livrar da depressão, né? Com pensamentos positivos todos os dias. A gente pode colocar um versículo, uma frase, algo que motive aquela pessoa a se sentir bem, a estar bem. Eu me lembro que o ano passado não, que a gente teve muito tempo de ficar aí da mesma forma que a gente tá aqui, online, né? Mas em 2019 eu usava muito a estratégia de entregar frases para os alunos. Sempre quando a gente iniciava a aula, eu entregava algumas frases para os alunos e tinha pessoas que quando recebia aquela frase dizia: professora, parece que a senhora estava adivinhando meu pensamento, eu estava precisando disso, né, pra ficar melhor, pra me sentir melhor. Parece que era isso que eu tava esperando acontecer isso pra me dar um pontapé diferenciado. Então, essa caixa de se livrar do pensamento, ela é bem importante quando a gente traz aí momentos bons para aquela pessoa, a gente traz situações, pensamentos positivos, né, para aquela pessoa se sentir melhor, se sentir amada. Quantas pessoas não se sentem amadas, quantas pessoas se sentem inferior a outras pessoas, né? E a gente deve estimular essa pessoa a se sentir feliz, se sentir amada, se sentir feliz até consigo mesmo. Existe casos de pessoas entrarem em depressão porque não se sente feliz com si mesmo, porque não gosta do seu cabelo, porque não gosta da sua cor, porque não gosta porque tá acima do peso. Então, gente, é assim, é um universo enorme aí de situações que podem levar esse paciente a sentir aí esse sentimento de depressão, certo? Alguma dúvida sobre depressão até agora, até então? Não, Matos tá dizendo que não. Deixa eu ver aqui que tem algumas conversas no bate-papo. Deixa eu ver aqui. Marciana botou: professora, até os jovens que tiram sua própria vida por causa da depressão. Demais, minha filha. Muitos jovens, muitos jovens tá acontecendo isso. E cada vez mais pessoas novas de idade, né? Então, cada vez mais a gente vê crianças, porque eu acho que criança com 12 anos é uma criança ainda, né? Criança com 12 anos, 13 anos, querendo cometer suicídio, querendo fazer, demonstrar alguma forma, né, que está com depressão e às vezes não é vista, não é dada tanta importância, né? Eu vi agora recentemente uma pessoa falando, uma reportagem falando, né, que a menina ela era abusada pelo padrasto e ela tentou suicídio 3 vezes. E essas 3 vezes que ela tentou suicídio era uma forma dela escapar daquele abuso que ela vivia. Então a gente precisa ter muita sensibilidade com essas situações, porque como eu falei pra vocês, existem várias formas de a pessoa estimular e desenvolver a depressão, né? Então a gente precisa se atentar, principalmente com os jovens. Hoje tem um livro de meu Deus do céu, como é o nome dele? Ele é muito conhecido, um psiquiatra muito conhecido. Agora eu esqueci o nome dele, que eu esqueci. Mas eu posso até passar pra vocês a indicação, que eu tô até lendo ele. Que é Pais Pensantes, Professores Excelentes. Uma coisa assim, depois eu posso mandar pra vocês verem. É alguma coisa Coelho, não tô lembrada do nome dele, mas o sobrenome dele é alguma coisa Coelho. E aí, ele estava falando que muitas vezes, nós estamos trabalhando para estimular uma sociedade doente. Às vezes, a gente contribui para as pessoas as crianças e os adolescentes serem doentes, né? Mas como assim, professora? O excesso das coisas que a gente faz, né? Então, hoje em dia, as crianças, elas já têm tudo. Né? Tudo que vocês puderem imaginar, os jovens e os adolescentes e as crianças têm. E eles não passam por aquele momento de querer conquistar algo, porque tudo os pais ofertam, né? Tudo os pais querem dar, né? Tudo querem suprir. E às vezes o excesso desse suprimento, dessa busca, né, de querer ajudar, às vezes atrapalha do desenvolvimento psicológico daquela criança. Então, às vezes,
a criança ou adolescente, ele se sente um vazio de algo que é inexplicado, porque ele tem tudo, né? E aí ele busca, às vezes, ninguém é 100% completo. Isso é confirmado cientificamente. Ninguém é 100% completo, ninguém é 100% feliz, mas também ninguém é 100% triste, né? Ninguém é 100% mal, mas também ninguém é 100% bom. Então, essas porcentagens pequenas podem ter um peso muito elevado na vida das pessoas. Depois eu posso compartilhar esse livro para vocês verem, né? E quem tiver puder ler, quem puder baixar ou quem puder comprar, é muito bom, porque fala sobre a sociedade, sobre o que a gente contribui aí para as pessoas e o comportamento melhor que a gente deve ter para melhorar essa questão dos jovens com depressão e com algum transtorno. Matos botou, minha mãe foi dessas mesmo, forma de artesã ajudou muito. Ajuda bastante esse tempo de a gente parar pra ocupar nossa cabeça com outras coisas, né? Como a gente tinha falado anteriormente. Gente, então agora vamos falar sobre transtorno bipolar, né? Que é outro assunto aí bem legal pra gente discutir, pra gente debater. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa palavrinha, menina. Fulano parece que é bipolar, né? Tem hora que tá de um jeito, tem hora que tá de outro. A gente andou e mexeu e escuta isso no nosso dia a dia, na nossa semana, né? E aí, o transtorno bipolar, ela é uma doença cerebral que causa alterações no comportamento do indivíduo, fazendo com que ele oscile entre momentos de felicidade e momentos de depressão repentinamente. Então, a gente sabe que o paciente com bipolaridade, ele tem essa modificação de humor com muita frequência, né? E a gente sabe que essa modificação pode interferir bastante na qualidade de vida desses pacientes. Por isso que, né, deve se atentar e buscar ajuda médica, porque isso interfere na qualidade de vida. Augusto Cury, é mesmo! Eu tava confundindo com o Fernando Coelho, mas é Augusto Cury, é isso mesmo, Débora, depois eu mando a foto do livro, ele é muito bom. Augusto Cury, é ele mesmo. Débora sempre salvando a pátria, né? Lembrando aí, Augusto Cury, eu tô amando o livro dele, tô viciada. Gente, e aí nós sabemos que essas chamadas oscilações de humor significam alternância entre mania de estado de felicidade, eufórico, né, para também um estado depressivo, de irritabilidade, de estresse, né, que modifica aí com muita frequência. Ela é variada, essa modificação, essa oscilação, de acordo com o quadro, a intensidade da bipolaridade naquela pessoa. Então, existe bipolares bem mais leves, como existe a moderada, como também existe os graves, né? Então, existe aí essa modificação elevadíssima, desde o mais leve, pessoas mais que convivem com a gente, que muitas vezes não tem nenhum diagnóstico, mas a gente percebe pelo comportamento, como também pessoas bem mais graves, que interferem bastante na qualidade de vida desses pacientes, né? Então, a gente sabe que é algo bem que a gente consegue trabalhar bastante na nossa vivência mesmo. A gente consegue ter noções, mas essa pessoa, por mais leve que seja, ela precisa, sim, de ter o diagnóstico aí do psiquiatra, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas teve um caso, acho que foi em 2019 ou foi 2018, de uma moça que ela era noiva, e vésperas do casamento dela, o noivo dela separou-se dela e ela casou sozinha. Não sei se vocês lembram dessa reportagem. Ela casou sozinha, né? E depois do casamento dela, ela morreu no outro dia. Ela fez, como a festa já estava toda paga, estava tudo organizado, ela casou sozinha com ela mesma e no outro dia ela cometeu suicídio. Vocês lembram dessa história? Dessa reportagem? Desse acontecimento? Alguém lembra? Alguém viu? Ou não? Hein, meu povo? Eu lembro, eu li alguma coisa sobre a moça que tinha se casado sozinha, mas eu não lembro dela ter se matado. Mas ela... porque assim, tá na moda, né? Andou e mexeu, agora aparece a moda de se casar sozinha. Mas aconteceu, acho que foi 2019, foi 2018, essa tragédia, né? Que ela era noiva
E vésperas do casamento, o noivado dela terminou e ela casou com ela mesma e no outro dia ela se suicidou. Gente, por trás dessa história, o que é que acontece, né? Regina, você quer falar alguma coisa? Professora, minha internet tá só caindo, eu não tô conseguindo assistir aula. Ah, eu tô vendo que andou e mexeu, você tá saindo mesmo. Aqui. Andou e mexeu, eu tô observando que você tá saindo mesmo. É, professora. Não tô saindo não, tá só caindo, eu acho, a internet. É, às vezes a internet não colabora com a nossa aula, às vezes acontece, viu? Silvana, sábado passado era a Silvana, não era a Silvana, tava só caindo. Aí hoje que Silvana tá ok, ela não saiu daí ainda, hoje é Regina. Tá certo. Era só pra avisar, professora, caso eu sair aí, viu? Tá certo, minha filha, tem problema não, tô só lhe observando aqui. Gente, então assim, essa reportagem foi falada aí por muito tempo dessa moça que aconteceu isso, né? Só que antes de vocês perguntarem, mas professora, o que é que isso tem a ver com a bipolaridade? É justamente quem era essa moça, né? Essa moça, ela tinha o diagnóstico de bipolaridade confirmado, ela fazia tratamentos, né? E ela já tinha um histórico aí bem presente, bem da vivência dela com a bipolaridade. Então ela já tinha se internado, ela já tinha passado por vários tratamentos e entre outras situações. Ela era ela era blogueira, então ela postava muitas coisas no Instagram, nas redes sociais dela, né? E aí o rapaz se apaixonou por ela e começaram a namorar. Só que um ponto bem interessante dessa história, minha gente, é o seguinte: existem situações que você não consegue mudar. Então, por exemplo, quando o paciente ele tem algum transtorno psiquiátrico, muitas vezes você sozinha não vai auxiliar, você não vai conseguir mudar a situação daquele paciente, certo? Por quê? Porque às vezes é tão mais a situação é tão um pouco mais grave que aquele paciente ele necessita sim de cuidado de um psiquiatra e de um psicólogo e às vezes até de medicamentos. Muitas vezes não é você só que vai ser a cura daquela pessoa, né? E o noivo dessa moça, ele achava que o relacionamento deles seria a cura dela, né? Falando assim, entre aspas, que ele ia ajudar ela a sair desse momento, aquela coisa toda. Mas a situação dela era uma situação crônica, né? E a bipolaridade dela já era um nível bem mais elevado. Então ele conviveu com ela, se apaixonou e tudo, só que ele começou a adoecer também, né? Porque quando você não tem um bom preparo e você vai conviver com pessoas psiquiátricas, você pode adoecer sim, né? Por isso que a gente fala muito em vocês do autocuidado de vocês, porque cuidar de uma pessoa doente não é fácil. E aí ele começou a conviver com ela e ele começou a adoecer também, né? Por causa de toda a situação que eles vivenciavam. Então, por exemplo, ela andou e mexeu, queria se suicidar, então eles tinham que esconder as coisas, esconder faca, esconder tudo, né? Então isso cada vez mais foi afetando aí ele. Então ele chegou um momento da vida dele que ele disse, eu não quero, não dá pra mim. Mas ele veio dizer isso muito tarde, ele veio dizer isso nas prévias do casamento, né? Então quando ele veio tomar essa decisão que o casamento seria uma coisa pra ele não saudável, ela já estava no mundo, né, totalmente diferenciado, onde ela já só esperava que aquilo acontecesse. E aí ele terminou vésperas do casamento. Como já estava tudo preparado, ela se casou. E aí no outro dia, minha gente, o povo, né, não tem o que fazer, começaram a atacar ela, dizer que ela queria aparecer, que ela fez um casamento para se amostrar, que não tinha necessidade dela participar dessa festa, aquela coisa toda. O que é que ela fez? Se suicidou. No outro dia, quando ela pegou o celular dela que viu tudo aquilo, né, as palavras, o xingamento, aquele movimento todo da internet, foi um pivô estimulando para ela se jogar na morte, né? Então, para vocês verem como é importante e como é difícil essa vivência com pessoas com alguma patologia psiquiátrica. Débora, quer falar alguma coisa? Eu ia falar sobre isso, o lado negativo das redes sociais. Sim. Né? Porque não é todo mundo que sabe lidar com isso. Sim. Né? Eu vou te dar um exemplo
aqui meu aqui, da minha vida mesmo. Professora. Aqui. Oi, eu tenho... Reginaldo. Agora foi a minha. A sua internet, né? Eu tô vendo, tô conseguindo ver aqui. Mas tá tudo tranquilo. Vá, Débora. Assim, porque eu tenho uma comadre aqui, uma vizinha minha aqui, que é minha comadre, certo? Sim. E ela gosta muito de se sentar ali do outro lado da rua, sabe? Na frente da casa dela. E eu não gosto desse tititi em calçada. Sim. Sabe? Eu saio, eu vou para o supermercado, eu passo no salão, oi, tudo bem? Converso um pouquinho ali, aquela coisa. Agora, esse negócio de sentar em calçada, pra ficar observando a vida dos outros, isso não me interessa, tá entendendo? É uma coisa que não me faz bem. Eu não gosto. E ela me critica demais por isso, sabe? E ela fala que eu me isolo, que não sabe como é que eu consigo viver encerrada dentro de casa, que não sei o quê. Mas é aquela coisa, Ingrid, é que tem certas opiniões que não interessam realmente, sabe, pra vida da gente. Sim. E tem coisas que tu tem que saber cortar da tua vida para não adoecer. É verdade. Pra manter sua saúde mental, né? Então, assim, eu acho assim que a rede social, ela é útil para algumas coisas, sabe? Mas aquela pessoa que vive focada naquilo ali, que vive preocupada com a opinião dos outros, com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão falar, será que vão gostar? Será que não vão? Porque isso aí, olha, é péssimo. É péssimo. É verdade. Tá? Assim, péssimo, que as pessoas têm que saber filtrar e saber o que é que serve e o que é que não serve. Exatamente, Débora. E assim, as redes sociais hoje em dia tá sendo um filtro muito... tá sendo uma situação assim que tá levando muitas pessoas a adoecerem. Porque assim, você na rede social, você mostra o que você quer que as pessoas vejam. Muitas vezes você não mostra a sua realidade, né? Às vezes você quer mostrar uma coisa ali que você nem tá vivendo, você não tá nem feliz, mas você posta, né? E aí quem vê diz, menina, fulano tá super bem, tá numa praia tomando drinks, tá nos melhores hotéis, fazendo isso, aquilo, outro. E às vezes a pessoa tá ali, mas nem tá feliz, né? Tá por estar, mas posta e quem tá vendo acha que aquela pessoa está abafando. Então, redes sociais, ela tá interferindo muito na vida das pessoas nesse requisito de mostrar, às vezes, uma realidade que não é realidade, né? Corpo perfeito, vida perfeita, situações perfeitas, e que isso abala muito o psicológico de pessoas. Então, por exemplo, tem pessoas que tá na casa dos 30 anos, né? Trabalha, tem uma vida honesta e gosta e se compara muito com as pessoas que tá sempre postando nas redes sociais. E diz, menina fulana, né, tem a mesma idade que eu, vive quase na mesma vida que eu, mas tá tão bem, e eu ainda não consigo, né, florir tanto minha vida. O que é que acontece? Gente, essa comparação é terrível, né? Então, se você não tiver uma mentalidade boa, você vai se afundar naquilo, porque você, por exemplo, eu vejo Débora, menina, Débora tá bem, viu? Tá direto postando coisa aí, viajando, compras, isso, aquilo, outro, né? É um amor um amor com a família, um amor com os filhos. E às vezes eu não tenho nem isso da minha casa. Então essa comparação pesa muito na vida das pessoas, né? Professora. E pode sim ser... Só um minuto, Reginaldo. E pode sim, assim, um ponto negativo para estimular também a depressão, né? Entre um dos pontos que a gente pode citar para estimular uma tristeza profunda, essa comparação das redes sociais. E aí, entre vários pontos negativos, você tem que ter muita inteligência emocional para conviver numa rede social. Não é fácil, não. Certo? Diga, Reginalda. Igual a meu, postei umas fotos minhas que eu viajei a trabalho, fui para Paraíba. Aí uma colega minha disse, eita, tá vivendo bem, hein? Tá viajando, essa mulher tá trabalhando. Ela fez trabalho bom, viagem desse jeito. Bem queria estar num trabalho desse jeito. Eu disse, meu Deus, tem misericórdia desse povo. Eu não gosto dessas coisas também. Aí eu falei, isso é um trabalho. Aí porque eu tô trabalhando, não posso postar umas fotos numa praia. A minha paciente passeia também. Aí ela, tem como arranjar um emprego desse pra mim? Eu disse, faça o curso que você consegue. As pessoas gostam muito dessa comparação, achando que tudo é perfeito. Por ver uma foto, por ver um vídeo, o trabalho de Reginaldo é perfeito. Mas você sabe o que você suporta, você sabe as dificuldades que você tem. Nada é 100% perfeito. Nada é 100% perfeito, minha gente.
Né? Mas acontece sim, acontece bastante essa... Que pena, né? Essas comparações, essas situações que as pessoas acham que a vida de fulano tá melhor do que a minha 100% e gera aí vários problemas, né, de saúde mentais também. Gente, e aí, ó, como eu falei pra vocês, a diferença dos sintomas, né, da bipolaridade, o paciente às vezes tá num estado eufórico de felicidade intensa, agitação, hiperatividade, faz tudo naquela hora, aquele momento todo, aquele bem-estar, aquela desinibição, aquela impulsividade, né, no momento de felicidade, mas de uma hora para outra aquela pessoa pode ficar deprimida, sem querer fazer nada, chateada, com agitação, às vezes tem a tendência de isolamento, quer conversa com ninguém, né, às vezes é a modificação mais para um humor deprimido, de tristeza, então pode acontecer muito essas oscilações, né, de você estar convivendo com uma pessoa que acordou bem, né, e quando você menos espera a pessoa tá com a cara feia, tá agitada, triste, tá chateada, ou tendo aí, né, passando por esse, ou ao contrário, a pessoa acordou maior estresse, maior cara feia, quando você menos espera a pessoa tá rindo pra você, sorrindo, então muda muito aí essas oscilações de um paciente com bipolaridade, certo? Professora? Oi, Matson, pode falar. Pronto, eu tiro um exemplo pelo paciente que eu tomo conta, sabe? Sim. Ele é meio doido. Como eu já até comentei algumas coisas deles. Pronto, tem hora que ele acorda no amor de pessoa, dá bom dia, diz que briga com a funcionária dele, briga com a gente, diz que a gente tá amor de pessoa. Aí deita ele de novo. Ele acorda, ele já acorda estressado. Bora, se você não sabe fazer isso, você começa a criticar, começa a derrubar a gente, diz que a gente não sabe fazer nada. Aí quando dorme de novo, aí quando acorda, já acorda de outra forma. Isso é uma forma de bipolar, né? É bem complicado. Assim, eu digo, a funcionária ela não entende um pouco dessa área de saúde, né? Aí o profissional lá, conversa com ela, diz, ó, tenha calma, porque isso já é da idade dele, já é problemas que ele já tem no passado, já vai conversando com ela para informar o que é o bipolar, né? Sim. Aí ela vai, conta até 10, quando ele estiver humilhando a gente, conta até 10. Pronto, contou até 10, respira fundo, e deita ele de novo na rede, pronto. Quando ele voltar de novo, ele vai acordar melhor. E assim a gente vai mantendo ele, entendeu? Aí com a terceira idade tem a questão da demência também, né? Que a gente falou. Exatamente. Dos comportamentos. Então, Por isso que eu digo a vocês, Matson, cuidar não é fácil. Tem pessoas que acham que mas é tranquilo demais. Não é. Desafio, todos os dias é um desafio diferente. Né? Mas a gente lá, a funcionária dele tem uma que trabalha mais de 15 anos com ele, sabe? A secretária dele. Uhum. Ela sempre falou que ele sempre foi assim, sabe? Tá de bom humor, depois ele voltado da vida. Aí eu vou só administrando. Se não for assim, a gente não vai viver, né, professora? É verdade. Teve outro profissional que debateu com ele, sabe? E ele é médico. Aí esse outro profissional debateu com ele. Sim. Aí no outro dia, pronto, eu não quero mais esse rapaz aqui. Pronto, mandou o rapaz embora. Aí adiantou debater. Não, você não sabe fazer mesmo não, doutor. Sei mesmo não, isso aqui eu não sei fazer não. Pronto, bota ele lá no cantinho dele, sai, pronto. Depois já vem com a forma de carinho, já vem sorridente, já vem brincando. E assim a gente vai relevando. Até hoje eu tô lá. É verdade, mas é assim mesmo. Cuidado. É como a senhora disse, cuidar não é fácil, né? Não. Tem gente que acha que é a coisa mais simples do mundo. Não é, minha gente. A gente tira por dentro, em casa mesmo, pelos familiares. A gente sabe que é difícil cuidar de um pai, de uma mãe, de um filho. Imagina uma pessoa que é totalmente estranha pra você. É muito difícil. Eu admiro demais um cuidador profissional, assim, que realmente zela por todos os princípios do cuidador, porque não é fácil, não. É algo bem difícil, né? E a gente sabe que é algo que a gente vai aprendendo com o dia a dia, situações do dia a dia que a gente vai conseguindo tirar cada vez mais aprendizagem daquilo, né? Gente, nós temos que amar, né, professora? Temos que amar essa profissão, porque é complicado, mas tem que saber relevar também. A gente não pode misturar coisas também para não se juntar com o bipolar dele, com o bipolar do profissional, com o bipolar de outro, de terceiros e assim vai. Não pode, né? Verdade. Os estresses de um, estresse de outro, aí pronto. Aí o negócio vai pra frente, não. Gente, e aí qual é o papel de vocês, cuidadores, né, com esses pacientes? Então,
conhecer os sintomas da depressão. Existem várias formas de a gente se atentar a esse detalhe, né? Como eu falei para vocês, existem várias situações que nos mostram que esse paciente ele pode estar passando por alguma situação deprimida. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, um caso familiar, né? Um parente meu discutiu com um familiar, e aí nessa discussão foi à noite. Só que os meus familiares disseram que ele estava tudo bem, já tinha resolvido o problema e tudo. E quando foi no outro dia de manhã, né, esse jovem apagou tudo do celular, saiu de casa sem fazer nenhuma refeição, não levou nada e saiu, passou o dia fora, sem dar sensações a ninguém. E aí na minha família o povo ficou tudo louco, né? Desesperado, porque foi pesquisar na internet, foi olhar no celular dele, não tinha nada, tinha apagado tudo, tava como se o celular fosse novo, tinha apagado tudo, todas as informações. Foi conversar com as pessoas mais próximas dele e o povo dizia que não sabia de nada, não sabia onde é que ele tava, não sabia de nada. E aí foi pedir as câmeras, né, lá do condomínio, foi ver as coisas e viu que ele tava caminhando sozinho em uma direção que não tinha nada a ver, né? Assim, que ele não era de costume fazer. Gente, depois de quase o dia todo sumido, sem fazer nenhuma refeição, sem nada, ele voltou pra casa, né? E aí eu fui conversar com meus familiares e fui dizer a eles, a gente não sabe qual foi a intenção dele. Se foi para chamar atenção, se foi para chamar atenção para dizer que ele está precisando de ajuda, né, psicológica, porque não é normal uma pessoa sair de casa, apagar todas as suas informações de um telefone, sair sem nenhuma refeição, passar o dia fora sem dar satisfação para ninguém, coisa que não era do costume daquela pessoa, e voltar e ficar triste, amuada num canto. Gente, isso tá indicando que alguma coisa tá errada, isso não tá certo, né? Mas aí, meus familiares, mas eu perguntei se ele queria ir para uma sessão com um psicólogo e não quer. Gente, muitas vezes isso vai acontecer. O paciente, ele vai negar ajuda, não quer, né? Mas a gente não pode desistir, como eu tinha falado para a Erione, né? A gente não pode desistir daquele paciente, daquela pessoa. E aí eu fui conversar com essa pessoa, né? E aí eu fui conversar, perguntar se estava bem, se estava precisando de alguma coisa. E a pessoa dizendo que estava bem, estava precisando de nada, estava super de boa. Aí eu fui e falei, né? Eu digo, olha, me tira uma dúvida. Se eu marcasse uma sessão com um psicólogo, você preferia que fosse mulher ou que fosse homem? Né? Aí, por que você tá perguntando isso? Eu digo, não, porque se você quiser, eu posso marcar e não precisa ninguém da família saber. Eu marco, você vai pra sessão e falei da importância. Eu digo, olha, eu faço terapia. Eu acho extremamente importante ter esse hábito de fazer terapia. Por quê? Porque é muito bom a gente tentar resolver os problemas da nossa própria cabeça, né? E psicólogo não é pra doido, é pra qualquer ser humano que queira ser melhor, né? Eu comecei a ser uma pessoa melhor depois que eu comecei a fazer terapia. E aí essa forma dele ver, né? Ele, pra mim seria melhor se fosse uma mulher. Então, já abriu as portas, né? Pra dizer que iria sim, né? Mas da forma, não é dizendo, eu vou. Ele só vai dizer, não, eu preferia ir pra uma mulher. Aí eu disse, então eu vou marcar e quando eu tiver marcado eu aviso você. Ele colocou só um joinha. Então, a gente não pode desistir das pessoas. Porque às vezes quando a gente desiste das pessoas é aquela parte que vai fazer com que a pessoa realmente faça alguma coisa que não seja do agrado, né? Que não seja legal naquele momento. Então, pensamento suicida é uma coisa que é muito particular de cada um sabe ali o que sente, o que tem vontade, mas a gente precisa estar ali, de mão dadas com aquela pessoa e mostrar que, tem solução, eu posso lhe ajudar, eu tô aqui, certo? Atributos como compaixão, empatia, compreensão, paciência, determinação e perseverança não pode faltar, minha gente, em vocês cuidadores e principalmente em conviver com pessoas com depressão, certo? Saber relevar as situações, é importante saber respeitar e reconhecer as suas próprias necessidades, limitações e barreiras como cuidador. Se aquilo está interferindo na minha qualidade de vida, talvez
vezes você precisa também de cuidados aí a mais, certo? Então é importante o cuidador cuidar de si mesmo. Antes da gente cuidar de uma pessoa, né, com qualquer tipo de patologia, nós precisamos estar bem fisicamente e mentalmente, independentemente de qual seja a doença daquele paciente, certo? Porque aquilo pode nos interferir, pode interferir na nossa vida, sim, e a gente precisa estar bem ali nos dois aspectos, tanto físico como psicológico. Dúvidas até então? Sobre a depressão e o transtorno bipolar? Faça um joinha para me saber que tá tudo ok. Show de bola. E agora, nós vamos para o próximo capítulo, que esse é bem curtinho, bem rapidinho aí, para finalizar a aula de hoje, né? Que é o capítulo 12 do livro de Saúde e Seus Cuidados, página 56, que é cuidar do doente no domicílio. Eu sei que muitas de vocês já são cuidadoras, já atuam na área, né? E muitas já trabalham na casa, no domicílio do paciente, né? E aí eu queria saber de vocês se vocês sabem exercer essa função dentro do lar da pessoa. Vocês sabem realmente como funciona, como é que deve ser? O que é que vocês acham? Quem não trabalha ainda, vocês acham que já está preparada, já sabe como é que vai desenvolver a função dentro do domicílio da casa daquele paciente? E aí? Ingrid, eu nunca trabalhei como cuidadora. A minha experiência foi só com a minha mãe e com a minha tia, sabe? Sim. Mas eu acho assim que eu sei que o curso é importante, tudo que a gente está vendo aqui é de extrema importância. Sim. Mas teoria é uma coisa e prática é outra. É verdade. Porque, assim, né, as pessoas são, como eu disse antes, as pessoas são diferentes, né? Então, por mais que a gente aprenda aqui, a gente vai aprender trabalhando também, entendeu? Porque a gente vai passar por muita coisa, muitas vezes, que de imediato, assim, a gente vai dizer assim, não sei resolver isso, e agora? Né? Então, assim, a prática é que vai fazer com que a gente vá melhorando, assim, no dia a dia, sabe? Amadurecendo, né? Vai conhecendo mais, ganhando mais habilidade. É verdade, Débora. Concordo. Exatamente. A gente nunca chega a um limite e dizer, eu sei tudo, eu já tô preparada para tudo, porque cada paciente é uma situação diferente, é uma vivência diferente, né? É igual a minha aqui, para dar aula para vocês, né? Cada turma é diferente, cada interação é diferente, cada resposta, cada aula é diferente. Eu já dei essa aula aqui, né? Esse módulo de saúde e seus cuidados, eu já perdi as contas, mas sempre vai ser diferente, porque a gente nunca sabe o que esperar, né? A nossa vivência que vai dizer, o nosso dia a dia que vai dizer. Então, algumas informações importantes para vocês quando vai trabalhar no domicílio, a gente vai falar agora para pessoas que ainda não trabalham, para pessoas que ainda não sabem, ou até mesmo para que já estão aí na área, né? Gente, segundo o Ministério da Saúde, a função do cuidador é acompanhar e auxiliar a pessoa a se cuidar, fazendo pela pessoa somente as atividades que ela não consiga fazer sozinha. Aí o que eu falei muito no módulo de atividades físicas e recreativas, sobre deixar o paciente funcional, né? E aí nós temos aqui o conceito. Cuidar pode ser definida como servir ou oferecer ao outro em formas de serviço, ou resultados dos seus talentos e capacitações. Então, existem vários pontos que a gente trabalha aí para moldar um cuidador. Então, atenção, precaução, prevenção, dedicação, carinho, responsabilidade, incumbência, são pontos positivos que a gente deve agregar, né, para um perfil de um cuidador. E aí a gente sabe que o cuidador profissional tem alguns requisitos e algumas informações legais aí para vocês. Que é o seguinte, o compromisso ético exige honestidade. Eu costumo dizer que não existe pessoas metade honesta, metade não é honesta. Então, por exemplo, eu vou trabalhar na casa de uma pessoa que tem baixando condições financeiras, né? Bem elevado, um padrão de vida bem estabilizado, aquela coisa toda. E aí, por exemplo, eu vou levar para mim, esse paciente tem
uma coisa boba, deixa eu ver, tem muito hidratante, tem um estoque de hidratante, eu vou levar um pra mim, não vai nem sentir falta. Gente, não existe meia honestidade. Ai, mas ele não vai sentir falta, ele não precisa, ele tem dinheiro pra mais. Gente, mas se você é honesto, independentemente da situação daquele paciente, você não tem nada a ver com isso, né? Você tá ali pra prestar um serviço. Então, se o paciente tem muito dinheiro ou não tem muita coisa, tem, e se vai perceber ou não, o que vai valer é o seu caráter, a sua honestidade. Então, eu posso ver, por exemplo, dinheiro esparramado no chão. Eu não tenho nada a ver com aquilo. Eu posso juntar e dar para o paciente, mas levar para minha casa de forma alguma, né? Porque a honestidade, ela tem que ser íntegra, ela tem que estar ali presente no perfil de um cuidador. Discrição, principalmente quando a gente vai para casa de alguém, minha gente, a gente tem que ser discreta. Integridade moral e a sensatez, né? Isso é muito importante. Eu costumo dizer que muitas vezes vocês é que confundem a cabeça das pessoas que contratam vocês, né? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar na casa de Silvana, pra cuidar da mãe de Silvana. Gente, eu vou como um profissional da área da saúde. Eu vou fardada, eu posso muito bem mandar fazer aqueles pijamas da saúde, por exemplo, que todo mundo usa. Eu vou muito bem vestida, provando que eu sou da área da saúde, eu vim ali para prestar um serviço de qualidade de cuidado, por exemplo, para a mãe de Silvana. Então, eu vou muito bem organizada, cabelinho arrumado, unhas bem arrumadas. Eu vou já no meu perfil aparente, já organizada. Eu já passo uma imagem diferente do que eu chegar na casa de Silvana com um shortinho, uma mini blusa, cabelo todo bagunçado, as unhas grandes, perfume forte. Olha a diferença de como eu vou passar, né? Como o nosso comportamento, as nossas vestimentas pode passar algumas informações importantes da gente, né? Então, eu já tenho que cuidar desse aspecto físico, né? Desse aspecto aí da organização das minhas vestimentas, do meu estilo, quando eu vou trabalhar na casa de alguém, a descrição, né? Esse é um ponto bem interessante para ser falado aí, porque eu vejo muitas cuidadoras, mas eu sou cuidadora, mas eu vou de qualquer jeito. Gente, vocês mesmos estão, né, dificultando a visão da família para um cuidador. Então, vocês são da área da saúde, vocês precisam estar muito bem organizados. Eu tenho várias alunas que eu sempre admiro elas e eu sempre falo isso para elas. Gente, vocês estão de parabéns. Eu acho muito bonitinha quando elas vêm do plantão como cuidadora, vêm para a escola que estão tudo arrumadinha com a farda. Às vezes não precisa ser aquela farda que parece com a enfermagem, né? Aqueles pijamas que a gente chama. Mas pode ser uma blusa com o nome cuidadora, uma calçazinha jeans, uma roupinha organizada, porque mostra. Tem cuidadora alunas que vai até de branco, né? Pra mostrar que é da área da saúde e que tá ali pra fazer aquele serviço. Quando você vai toda lavantuda, de sandália havaiana, de short, de blusa, o povo não sabe se você realmente vai cuidar de uma pessoa ou se você vai fazer uma faxina, por exemplo, falando de uma forma mais, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Essa forma de passar a nossa imagem. Sigilo profissional. Gente, você entrou para trabalhar naquela residência, você tem que saber que o que acontece ali vai ficar ali, é um sigilo profissional. O que o paciente tem, as patologias, as medicações, os tratamentos, aquilo ali só pertence ao próprio paciente. Ai, meu Deus do céu, menina, mas Débora, eu trabalhei lá na casa de Silvana, tu não sabe, menina, mãe dela, tem isso, isso e isso. Menina, ó, e faz isso, aquilo outro. Gente, não tem necessidade. Qual é o meu comprometimento aí com a família e com o paciente daquela que eu estou trabalhando? Nada, nenhum, zero, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente conversa, que a gente explica, que a gente fala, né? Que a gente interage. Profissão reconhecida pela Classificação Brasileira de Ocupações, sob o Código 5162. De acordo com o CBO, que a Classificação Brasileira de Ocupações, o cuidador é definido como cuidam de bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, a partir de objetivos estabelecidos por instituições especializadas ou responsáveis. Aí eu quero que vocês se atentem a esse detalhe. Professora, olha, eu sou cuidadora, mas quando eu chego lá, a mulher manda eu lavar a casa, passar roupa, lavar roupa, fazer comida. Eu tanto faço as atividades domésticas como eu cuido do paciente. Gente, isso vocês têm que prestar atenção, porque essa situação tem que ser definida no momento da entrevista.
Então, se eu chego lá pra dizer, não, eu vim pra cuidar da mãe de Silvana, eu sou cuidadora, eu vou fazer tudo para a mãe de Silvana. Eu vou prestar o meu serviço para ela. Eu não vou fazer as atividades domésticas. E aí, isso já vai ficar muito bem frisado. A Silvana, em nenhum momento, ela vai nem tremer o rosto e pedir pra me lavar uma louça pós o almoço, porque ela sabe muito bem que já tá muito bem amarrado. Professora, Oi. quando eu cheguei para trabalhar onde eu trabalho hoje, faz 7 anos, sabe? Aí quando eu vim só para acompanhar o Senhor. Só que ela, quando eu cheguei nos primeiros dias, ela deixou como só acompanhar. Quando foi depois de um mês, aí ela disse que era para mim fazer atividade doméstica, e só era eu e ele. E tinha a pessoa que cozinhava. Aí, afinal, eu fiquei tomando conta da casa e ela botou outra pessoa depois de 6 anos para cuidar do pai dela. Olha aí. Eu cuidei dele 6 anos e fazia as atividades domésticas da casa. Aí agora foi que ela colocou uma pessoa para tomar de conta dele e ele não deixa a pessoa fazer as coisas que eu faço com ele. Porque eu quem corto unha, eu quem faço barba, ele não aceita que o cuidador faça isso com ele. É indignante, viu, Mari? Por quê? Demais. Porque você eu só vou desligar seu áudio porque tá dando interferência, tá voltando, acho que você tá escutando pela caixa de som, né? Aí fica indo minha voz e vindo. Mas, Mari, isso é revoltante, porque se contratou você pra cuidar do idoso, né? Depois colocou você pra serviços, eu vou ficar, vamos trazer aqui um pouco da realidade, colocou você pra fazer o serviço doméstico. Se, por exemplo, naquele tempo você estava dando conta, você mostrou para a família que você dava conta, né? Talvez a família, eu vou dar um exemplo que eu nem sei se é real, mas talvez a família não tivesse com condições de contratar uma pessoa para lhe ajudar. Mas a partir do momento que ela optou em contratar outra pessoa, ela deveria contratar uma pessoa para tomar de conta dos afazeres domésticos e colocar você apenas para cuidar do idoso, né? No meu ponto de vista foi injusto com você. Professora, ela citou quando foi contratar outra pessoa que ele não aceitava a comida de ninguém. Aí disse, papai já se acostumou com a sua comida e quando você tá de férias ou quando você tira o final de semana, papai reclama. Aí ela disse que ia fazer isso por causa disso, só que eu achei que não justificava, entendeu? Não justifica não. Eu também acredito que não justifica, de forma alguma, né? E da mesma forma você sempre vai parar de fazer seu serviço para atender ele, porque ele não quer que as outras façam, então de todo jeito você tá sobrecarregada. Então, acontece muito isso, eu fico muito chateada com essas coisas, mas acontece muito, né? Então, assim, era pra ela ter dado preferência de você, ainda mais você fazendo o curso de cuidadora, né? Dar preferência de você ficar cuidando do pai dela e ela contratar uma pessoa só pra casa, né? E você já fazia o que realmente foi contratada. Mas essa realidade é dura. Professora, é indignante, porque na hora do almoço ele já não se serve mais. Aí a pessoa tem que servir para ele. Então ele não aceita que o cuidador coloque comida no prato dele. Aí eu coloco e ele aceita. Aí agora o cuidador, quando vem com ele para a mesa, diz assim, Mari, bota a comida dele, porque eu já sei que ele não vai me aceitar. Aí queira ou que não queira, eu faço a minha atividade e a atividade do cuidador. Exatamente. Aí ele leva só ele pro banheiro, entendeu? Mas as outras coisas quem faz é eu, porque comida, quem bota no prato dele é eu, tira a barba é eu, corta a unha dele é eu, que ele não aceita que ele faça isso. É complicado. É complicado, viu? A gente não tem como entender esses familiares de jeito nenhum, né? Mas fazer o quê, né? Cada situação que a gente vê. Mas aí, gente, é um exemplo para vocês verem como as pessoas são ingratas. Como as pessoas são ingratas, né? Porque qual era a lógica dessa situação, né? No meu ponto de vista, era contratar alguém para tomar de conta da casa e botar a Mari para cuidar só do idoso. Mas as pessoas não sei, né? Cada um com o seu ponto de vista, com sua... não sei, não vou mais nem me deter a isso. Mas é bem revoltante mesmo. Gente, aí nós temos aqui, né, sobre essa questão das instituições. Tem muitas cuidadoras que adoram trabalhar em instituição. Por quê? Porque na instituição, você não vai fazer nada além do que já é combinado com você. Então, se você vai para cuidar dos idosos daquele lá, você vai fazer só aquilo. Você não vai limpar a casa, você não vai lavar a louça, você não vai... Não, porque cada um já tem sua função lá, né? Então, tem muitas pessoas que gostam de trabalhar em instituições privadas, especializadas para idosos, por causa disso, né? Porque a gente já vai focada já para trabalhar naquilo, né? E quando vai pra casa das pessoas, tem essa dificuldade das pessoas entenderem que eu tô ali só pra cuidar do paciente, não dos afazeres domésticos, né?
Então, ó, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, educação, cultura, recreação e lazer da pessoa assistindo. Então, vocês têm todos esses tópicos aí para trabalhar com uma pessoa, né, que tá precisando dos cuidados de vocês. Então, quando a gente coloca em prática tudo isso aí, o dia a dia de vocês vão ser preenchida, porque acontece muito das famílias quererem que vocês façam outras coisas, porque não fazem nada com o paciente, né? Só faz o básico, a higienização, o banho, a comida e os horários livres. Então, vocês podem preencher esses horários desse paciente com outras atividades, né? E fazer com que a família enxergue que o cuidador ele tem que estar 24 horas com o paciente. E não o paciente só na hora que vai dar um banho, que vai lá e depois vai fazer as atividades domésticas. Não, né? É isso que a gente tem que trabalhar e colocar na rotina do paciente, que eu falei muito disso em atividades físicas. Então, preparação que o cuidador necessita ter. A preparação física, né? Porque a gente sabe que nós precisamos estar bem fisicamente, porque tem paciente que depende 100% de vocês são os pés e as mãos do paciente. A preparação psicológica, né, o que a gente falou anteriormente, e a preparação técnica, que é o que vocês estão fazendo aqui, né, buscando se profissionalizar, conhecer técnicas. Vocês viram muita coisa aí em noções de enfermagem, por exemplo, fazer curativo, fazer mudança de decúbito, muitas coisas legais aí que vocês viram, que isso é uma preparação técnica, né? E as tarefas do cuidador, né? São várias. No livro de vocês aí traz várias. Eu trouxe umas aqui bem legais pra gente relembrar e reforçar ainda mais esse conhecimento. Então, auxilia na locomoção e nas atividades físicas e estimular a prática de atividades de lazer. Ajudar as pessoas nas atividades diárias, como alimentação, higiene. Observar a qualidade do sono, aí é um dos pontos bem legais para quem trabalha à noite. E tem gente que trabalha à noite e pensa que vai só para dormir, né? E a gente sabe que o paciente tem que ser assistido durante a noite. Não é que você vai passar a noite toda acordada, mas a gente tem que observar tudo. Se o paciente está dormindo bem, se o paciente está acordando várias vezes. Tudo isso a gente tem que ter uma boa observação. Ajudar a pessoa quando ela precisa de cuidados especiais. Estar atento a alterações físicas como manchas, inchaços, ferimentos, informar a equipe de saúde caso isso aconteça ou apareça, e também aos familiares, controlar a ingestão de medicamentos, acompanhar o idoso em consultas e atendimento médico hospitalares. Eu já presenciei uma cuidadora dizendo que não ia levar o paciente para a consulta porque isso não tinha nada a ver com a alçada dela. Então, se atente a esses detalhes. Seguir orientações de profissionais de saúde, ouvir o idoso e oferecer apoio emocional. Vocês são a ligação entre o paciente, a família e a equipe médica, certo? Porque vocês são quem passa mais tempo com esses pacientes. Então, vocês têm aí muita coisa legal para passar para a gente, da equipe de saúde, como também para os familiares. Então, como ser o melhor cuidador, né? Quanto mais amoroso, consciente for na forma como cuidar, mais enriquecedor será para ambos. Cuidar de alguém é muito mais complexo do que possa parecer, isso é verdade, né? Então, o mais importante é ser paciente e saber ouvir. Com afeto, as atividades tornam-se muito mais simples. Alimente-se de forma adequada, saudável e ajuda a estar em forma. Realizar exercícios físicos que permitem relaxar. Fazer atividades que despertam interesse é crucial, e conheça seus limites. Se você tá vendo que você não tá bem, não insista, né? Ai, professor, esse trabalho tá me tirando toda a minha energia, então tá na hora de você procurar outra coisa, porque doente não cuida de outro doente, certo? E a mensagem para o cuidador é: pense em si mesmo, enriqueça seu projeto de vida, aproveite seus hobbies, cuide-se, pois isso reflete na pessoa que necessita de cuidados. Isso é real, gente. Se você chega feliz, por exemplo, para trabalhar com um paciente, você tá feliz, essa sua felicidade contagia quem tá perto de você. Se você chega triste, estressada, sem paciência, da mesma forma isso vai interferir na qualidade, na dinâmica sua com o seu paciente. Então, faça aquilo por amor, faça com atenção, que isso vai render muito mais do que vocês possam imaginar, ok? Próxima aula nós iremos falar sobre emergência no domicílio, reanimação cardíaca,
Vamos falar sobre manobras de desengasgo, sobre o que fazer quando o paciente é picado por animal peçonhento e entre outras situações aí de emergência, certo? A gente vai aprender bastante coisa legal sobre essa reanimação, sobre o próximo capítulo, perdão. Deixo aqui a minha frase para vocês hoje, que diz o seguinte: um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levaram à vitória. Então, a gente sabe que para chegar ao ponto do sucesso, a gente vai passar por muitas escadarias aí, né? Mas que vai nos trazer um bom propósito. Gente, dúvidas sobre o conteúdo de hoje? Professora, Não, Oi. professora. só deixar informado para todas que nunca desista dos nossos sonhos, né? Isso, E assim- exatamente, Madison. Bom, essa aula de hoje foi ótima pra gente, como a Débora falou aí. Na teórica é fácil, na prática é muito complicado mesmo. É verdade, Débora, é verdade. Eu digo por experiência própria. Eu trabalhei já com 4 pacientes que transtorno bipolar enorme, mas na prática a gente aprende. E sempre saber respeitar o lado deles e o nosso lado no momento certo de agir. Exatamente, Madison, exatamente. Já essa dica aí como um profissional mesmo para todos, tá bom? Ok, muito bem. Muito bom. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Não, eu não, professora. Não, Reginaldo. Você tava caladinha hoje, Reginaldo. Hoje eu quis mais observar e escutar. Foi, né? Muito bem. Então é isso, meninas, se cuidem. Meninas e menino, né? Que Márcio também tá aqui hoje. Vocês se cuidem, cuidem da saúde de vocês, cuidem das pessoas que vocês amam, né? Se Deus quiser, a gente vai voltar presencial o quanto antes. A gente tá torcendo que isso aconteça. Mas, antemão, a gente tá sempre aqui, todo sábado, com o compromisso de estar com vocês e passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês também, ok? Um super beijo, um bom final de semana, todo mundo na paz de Deus. Também. E até sábado que vem, ok? Até, tchau. Francisca Coelho apareceu, não foi? Ligou a câmera. Olha, porque eu não gosto. Sei Eu não, fico só viu? escrevendo e escutando. Sei não. Professor, Oi. Tchau, Matos. Até sábado. Tchau, Foi minha presença, foi? Sim, peraí, foi mesmo. Deixa eu dizer aqui o nome das pessoas que eu já coloquei a presença, certo? Se faltar alguém, vocês me avisam. Débora, Francisca Coelho, Francisca Raimunda, Ivanete, Madson, Marciana, Maria Silvana, Maricélia, Raimunda Erione, Regina e Reginalda. Faltou alguém? Professora? Mas é assim, viu? Porque esse Vinícius estava Oi! Professora Francisca Raimunda. Falei, Francisca Raimunda. Ah, tá. Então, Final de semana, tudo bom de final bom. de semana. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. professora. Tchau, professor. Bom final de Tchau, semana. meu filho. Pra vocês também. Tchau.